Graça e paz, líderes de avivamento. Continuando na série Célula Viva, estamos hoje na 39ª lição e vamos para um pouco de Jesus no livro de Levítico. O livro de Levítico foi escrito por Moisés e o título é baseado na primeira palavra, Va'ikra, em hebraico. O livro versa sobre assuntos relacionados ao culto e às funções dos levitas e sacerdotes. A presença e função do sacerdote é apresentar ofertas. Ofertas de animais, Levítico 1 a 5. Fazer expiação, que são os atos necessários para pagar a dívida e promover a reconciliação. Essa oferta, então, ela era levada, oferta de animais, com o objetivo de pagar a dívida pelo pecado e também promover a reconciliação com Deus. Oferta de manjares, Levíticos 2, de 1 a 3. Uma parte dessa oferta era queimada como aroma suave ao Senhor e a outra parte ficava como para sustento dos sacerdotes. Então, oferta de manjares. Sacrifícios pacíficos, Levítico 3, 1, 2 e 5. Para que serve essa oferta? É uma forma de gratidão. A pessoa percebe a necessidade de abençoar alguém. A pessoa percebe a necessidade de oferecer esse sacrifício para ajudar alguém ou também para tocar o coração de Deus. Também por pecados por ignorância, sacrifícios oferecidos por causa de pecados por ignorância. 4, de 1 a 3. Também Jó 1, 5 e Atos 17, 29 a 31. Os pecados cometidos sem saber que eram pecados. Às vezes você comete pecados que não sabe que é pecado. Talvez você ali vai conseguir achar alguns exemplos. Você pode perguntar isso para os irmãos na célula. Você sabia que isso era pecado? Por exemplo, você sabe que ficar desejando a mulher do próximo é pecado? Você sabe que chamar o irmão de tolo é pecado? Talvez as pessoas não saibam que seja. E muitos pecados eles são então ignorados. E era por esses pecados que eram feitos esses sacrifícios. Pecado temerário. Capítulo 5, versículo 4 a 6. Pecados cometidos por imprudência. Foi um acidente, mas um acidente que poderia ter sido evitado. Um exemplo, uma vez eu quase caí de uma altura de mais de 100 metros. Quase caí, ainda bem para mim, né? Porque se eu tivesse caído lá de cima, teria morrido. O que eu fui fazer? Eu fui bater numa pedra que estava na minha frente, mas a pedra onde eu estava sentado também desceu e ia descer junto comigo e num impulso eu consegui me livrar. Esses são os acidentes que poderiam ter sido evitados. Não teve aquela consequência para comigo, mas o meu chinelo, um dos chinelos do meu pé, caiu lá embaixo. E eu, vamos dizer assim, sobrevivi. Imprudências que, no caso aqui, o resultado foi que eu permaneço vivo, Mas tem acidentes que eles prejudicam a gente, ou prejudicam outros, que poderiam ter sido evitados, são os pecados temerários. Então, se oferecia sacrifícios também por esse tipo de pecados. Pecados voluntários. Capítulo 6, de 1 a 7. Estamos falando de Levítico, A pessoa sabe que não deve fazer, mas faz assim mesmo. Então, é aquele pecado consciente. A pessoa sabe que é pecado, muitas vezes até planeja o pecado, planeja uma vingança e depois ela se arrepende, então há uma possibilidade de oferecer sacrifícios. Assim eles ofereciam sacrifícios por esses pecados. Claro, com o objetivo de não repeti-los, Agora, Jesus é o sumo sacerdote eterno. Primeiro, é o sumo sacerdote que se compadece. Hebreus 4, 14 e 16. Agora, daqui para frente, a gente vai lá para Hebreus,
porque para mim Hebreus é como se fosse uma explicação de Levítico, fosse uma atualização de Levítico, né? Uma aplicação prática do que era feito lá no Velho Testamento. Então, em Levítico, tinha as ordens, a lei para o povo de Israel. Em Hebreus, nós temos a explicação e a aplicação para o povo cristão, para os discípulos de Jesus. Então, Jesus foi tentado como nós, nos entende e tem misericórdia. Leve tão a sério o pecado a ponto de se arrepender e receber perdão. Jesus sabe o que é tentação, não é? Ele sabe, ele foi tentado e não foi uma tentaçãozinha, foi tentação com coisas grandes e ele venceu, superou, ministrando, atuando com poder contra o inimigo, usando a palavra, que é a espada de dois gumes. Ele venceu o maligno. Então, o pecado precisa ser levado a sério. Não devemos assim fazer de conta que nada não dá nada. É pecado, mas não vai dar nada. Pecado foi tão sério, tão grave que nosso Senhor, o sumo sacerdote, foi à cruz. Mas ele é tão vencível que se nós recorremos a ele, ele se compadece, tem misericórdia, nos perdoa e nos ajuda a vencer. Esse é Jesus, o sumo sacerdote que se compadece. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Hebreus 7, 26 a 28. Jesus não precisa oferecer sacrifício por si mesmo, pois viveu sem pecado. E não precisa mais oferecer sacrifícios, pois entregou a si mesmo uma vez por todas. Então, a obra de Jesus foi tão perfeita, tão completa, tão grandiosa, que ela não precisa ser repetida. Sacrifícios por causa de pecados não precisam ser repetidos. Nós precisamos aceitar o sacrifício do próprio sumo sacerdote, perfeito, que se entregou a si mesmo. Então ele não pega manjares, ele não pega animais para sacrificar em favor de outros. Ele, como sumo sacerdote, sacrificou-se a si mesmo uma vez por todas. Então o sacrifício não precisa ser repetido. Ele já foi feito uma vez, ele foi tão perfeito que não precisa ser feito de novo. Todos os benefícios que nós precisamos, que estão relacionados ao sacrifício de Jesus, estão aí à disposição completos. Se você pecar, chega para aquele que se sacrificou, o sumo sacerdote, Jesus, e peça perdão. Você tem que vencer tentações, peça a Ele ajuda. Você tem fraquezas que você vive caindo nelas, busque a Ele. Você vai encontrar a saída. Ele é o sumo sacerdote que entrou no Santo dos Santos. Hebreus 9, 11 e 12. Jesus entrou uma vez por todas, se oferecendo em sacrifício. O Santo dos Santos é o lugar da presença de Deus, né? Jesus entrou neste lugar. Esse lugar era vamos dizer assim, ele era posicionado dentro do templo na última instância. Quem entrava lá era o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele levava lá o sacrifício por si mesmo e pelo povo, uma vez por ano. Jesus entrou nesse lugar. Havia um véu que separava. Esse véu, quando Jesus foi à cruz, ele foi rasgado. Então, hoje nós também temos livre acesso, com temor, à presença do Pai. Amém? Jesus é o sacerdote que se ofereceu, que se assentou e que aguarda. Hebreus 10, 11 a 13. O que o sacerdote precisa fazer, Jesus já fez, e o que ele precisa fazer, ele ainda faz. Você precisa recorrer a ele. O pecado é tão sério que custou a vida do sumo sacerdote. Ele tem compaixão de nós, pois nos conhece, entende e intercede por nós. Será que devemos continuar pecando? Então, já que a graça é tão grande, já que o amor dele foi tão intenso e a disposição de se sacrificar por causa de pecados, isso nos conduz a querer, a desejar a uma vida de santidade. O nosso sumo sacerdote se sacrificou
a si mesmo por nós.